Olá, bem-vindo ao Expoente Zero. Eu sou Derlídio Siqueira e este é o 9º vídeo da segunda temporada do Órfãos do VBA. Nesse episódio, nós vamos estudar o arquivo de manifesto de um addin de função. Bom, vamos lá. Eu vou dar uma geral no código desse arquivo de manifesto, mas eu acredito que quando os addins de função forem oficialmente suportados pelo Excel, é provável que essa estrutura mude um pouquinho. Eu digo isso porque nessa linha, lá no final, o tipo que está declarado é TaskPaneApp e não CustomFunction. TaskPaneApp é usado para addins de painel, que nós vamos ver nos próximos vídeos dessa série. Esse outro trecho aqui indica que parte das declarações desse manifesto vai ser sobrescrita ou sobreposta. O mesmo trecho aparece um pouquinho mais embaixo numa seção que efetiva essa sobreposição. A impressão que eu tenho é que o manifesto dos addins de painel foi meio que adaptado para comportar temporariamente os addins de função durante essa fase de desenvolvimento. Sei lá, pode ser que no fim das contas eles deixem assim mesmo, mas nós só vamos ter certeza quando os addins de função forem oficialmente suportados nas versões padrão do Excel. Para quem não viu os outros vídeos dessa série, até a data de gravação desse episódio, os addins de função só são suportados no Excel Preview, que você pode baixar quando adere ao programa Office Insider, e pelos meus testes, só na versão para Windows. Fora isso, o manifesto de um addin de função não tem muito segredo. Esses parâmetros que você vê aqui são determinados pela Microsoft. Nós não temos escolha a não ser usar o que eles recomendam. Esses links especificam esquemas para validação do conteúdo desse arquivo XML. Eu não vou entrar nesse mérito porque isso foge do escopo dessa série. Se a gente seguir o padrão, beleza, não vamos ter problema. Então, eu vou ficar somente naquilo que a gente pode mudar, que são as informações que dizem respeito ao addin em si. A primeira coisa que nós precisamos fazer é gerar um ID único para o nosso addin, no formato GUID ou GUID. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo 5 da primeira temporada. Se você não viu, ou se já esqueceu o que é um GUID, dá uma olhadinha lá. Depois, nós temos o controle de versão do nosso addin. Em seguida, Provider Name, que é o nome do fornecedor do addin, e Default Locale, que define o idioma original. Como eu já tinha comentado anteriormente, o meu sistema operacional está todo em inglês, então eu costumo usar NUS, mas você pode trocar aqui para PT/PR, que vai funcionar de boa. Aí vem Display Name, ou nome de exibição. Eu resolvi deixar aqui o mesmo nome da função principal do addin, que é JExtenso, mas eu podia ter escolhido qualquer outro nome. Esse nome é o que vai aparecer no catálogo de addins do Excel quando a gente estiver procurando o bichinho para adicionar ao workbook. Description é uma descrição resumida do addin. Ele aparece no rodapé do catálogo quando a gente seleciona o addin para adicionar no workbook. Hosts, como nós estamos trabalhando com Excel, o host vai ser sempre workbook. Default Settings, ou configuração padrão, vai conter um único item, que é o Source Location. Aqui nós apontamos para o arquivo HTML, que como a gente já havia visto anteriormente, é o arquivo que agrega os scripts do nosso addin. Permissions vai determinar as permissões que o meu addin precisa para interagir com a planilha. Nesse caso, eu coloquei Read Write Document, que indica que eu quero permissão total. Agora vem a seção que sobrescreve parte das configurações anteriores. Esse Version Overrides está informando que nós vamos sobrescrever as configurações de um addin de painel. Pelo menos é o que me parece, segundo isso aqui. Depois vem uma nova especificação da tag Hosts, um pouquinho mais elaborada do que aquela que a gente viu ali em cima. Essa tag All Form Factors é um requisito de um addin de painel. Um Form Factor, pelo que eu pude entender, define um padrão de design e está relacionado a proporções ou resolução para coisas que vão aparecer na tela. Uma função customizada não tem elementos visuais. Não vai abrir um painel nem reservar uma área de tela como os addins de conteúdo que nós vimos na primeira temporada. Ou seja, é aparentemente, pelo menos na minha visão, desnecessário num addin de função. Mas, se é assim que tem que ser, pelo menos por enquanto, é assim que nós vamos fazer.
Esse extension point é o primeiro tag que se refere a custom function, que é o nosso objetivo. Ele define qual é o script que contém a função e qual é a página principal do add-in. Na verdade, esse function JS que eu coloquei aqui diz qual item da seção resources vai conter o endereço do script, e esse function HTML diz qual item da seção resources vai conter o endereço da página principal do add-in. Esses dois caras aqui são rótulos. O endereço mesmo vai estar aqui embaixo. Então eu tenho um item cujo ID é function JS, que define o endereço real do script, e um outro item, function HTML, que define o endereço da página principal do add-in. Note que esses nomes é a gente que define. Eu podia ter escolhido outros nomes quaisquer, desde que eu saiba que o que eu definir ali dentro da tag script precisa ter um correspondente aqui na seção resources. E o mesmo vale para o que eu colocar na tag page. Ele precisa ter um correspondente lá na seção resources. Por que os caras escolheram fazer dessa forma, ao invés de especificar os endereços direto aqui? Eu não sei dizer ainda, mas deve ter uma razão. Quando eu descobrir, eu te conto. Então é isso. Se você quiser testar suas próprias funções customizadas, pode usar esse templatezinho como base. O que importa mesmo é o que você vai fazer lá no TypeScript. Desde que você mantenha a estrutura que nós vimos aqui, não deve ter problema para criar os manifestos dos seus próprios add-ins. No próximo episódio, nós vamos começar a ver a estrutura básica de um add-in de painel, e nós vamos criar, passo a passo, esse add-in aqui. Espero você. Um abraço.